pessoal, de volta com vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre algumas profecias e a colocação delas, mostrando que desde Abraão, quando ele diz que nós seríamos como estrela no céu e areia na praia, quando foi dito a Abraão, para ser uma luz para as nações, então nós podemos ver que nós seríamos uma luz para as nações, as descendências de Israel, que era a descendência de Abraão, né? Uma luz para as nações. E importante que nós vemos por aí, que quando eles subiram num monte e no outro, para declarar a bênção e a maldição, aí nós podemos ver que eles escolheram a maldição, o povo de Israel. Então, escolhendo a maldição, nós seríamos jogados entre as nações, porque já está escrito em Devarim que seríamos jogados entre as nações. E que nós, sendo jogados entre as nações, nós iríamos nos fazer o techuvá, o retorno à Torá, aos mandamentos. E ele iria receber. Aí nós vemos que lá em Shaiá, está dizendo que os remanescentes é como estrela no céu, né? Mas os que são salvos são poucos. Porque é para fazer o retorno à Torá, e as pessoas não querem fazer o retorno à Torá. Eles querem buscar os costumes da antiguidade. É costume do nosso povo, era o nosso povo que criou o costume. Mas a Torá já fala para a gente não seguir ensinamento de homens. Então, costume sai fora numa dessas daí. E do outro lado, nós vemos ali, em Devarim, o 30 e o verso 4. Quando tiverem na grande tribulação, e todas essas coisas tiverem chegado sobre vós, assim sendo nos últimos dias, então vós farei techuvá a Yahweh, o vosso Elohim, e sereis obediente à sua voz. Então aí está falando para nós nos últimos dias, entre as nações, que nós vamos ver os versos que fala que nós estaríamos entre as nações, né? Então, aqui mostrando que nos últimos dias nós iríamos fazer techuvá. Embora sermos jogados entre as nações e adorado ídolos das nações por maldição, depois dos 70 anos, né? Então ele prometeu de trazer de volta, porque o nosso povo escolheu a maldição em vez de a bênção, né? Então, por escolher a bênção, lá fala que ia passar 400 anos entre as nações, ia voltar, né? Que aí foi para Mitzray. Depois que voltou no ano 70, aí, depois foi para a Babilônia, né? Aí, voltando de Babilônia, aí as duas tribos de Israel permaneceram em Israel até o Mashiach, que é o profeta de Devarim. Depois do profeta de Devarim, aí veio a profecia, que nós vamos ler hoje sobre a profecia dos últimos dias, que nós seríamos jogados entre as nações, como uma maldição entre as nações, adorando os ídolos, mas nos últimos dias nós voltaríamos. Então nós vemos, segundo a profecia de Ezequiel 39, 7, então farei o meu nome Kadosh, conhecido no meio do povo de Israel, e nunca mais lhes deixarei. E os gentios saberão que eu sou Yahweh, o Kadosh em Israel. Então, se nós seríamos uma luz entre as nações, então aqui fala, então, farei o meu nome conhecido no meio do povo de Israel, e nunca mais lhe deixarei. E os gentios saberão que eu sou Yahweh, o Kadosh de Israel. Isso virá a ser feito, pois o soberano Yahweh, assim diz o soberano Yahweh, esse é o dia a qual eu tenho falado. Então nós vemos o dia que ele tinha falado, nós acabamos de ler no texto de cima, que nos últimos dias ele ia falar isso. Aí, Eliahu telefonando aqui, falando aqui sobre os últimos dias. Quer dizer,
profetizando, né, sobre os últimos dias. E assim diz Yahweh, né? Então, se ele diz, nós devemos de entender o que ele diz. Mas assim, de uma maneira como está escrito em Irmião 8:23. Zacarias 8:23. Assim diz Yahweh dos exércitos: naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na extremidade do tzitzit. Tzitzit é o desfiado que nós temos em volta da nossa barra com o cordão de azul. Esse é o tzitzit, o desfiado. E naquele dia, na extremidade do tzitzit, daquele que é Yahudi, dizendo: nós iremos convosco porque ouvimos que Elohim está convosco. Então, o verso que eu li antigamente, agora há pouco, diz que nós seríamos uma luz para as nações. E aqui está falando que o gentio ia dizer: nós iremos convosco. O verso anterior também diz que faria conhecido Elohim entre os gentios, através de nós. E aí a profecia, quando nós fomos jogados entre as nações, daqui a pouco nós lemos ela, né? Aí vamos ler um verso em lê esse verso aqui, ó. Somente reconhece a tua iniquidade como que transgressão contra Yahweh Elohim e entendeste o teu caminho, estendeste o teu caminho aos guerim, debaixo da árvore frondosa. E tu não obedeceste a minha voz, diz Yahweh. Jeremias 13 e o verso 14 e o verso 13. Então, aqui fala que nós iríamos adorar os ídolos das nações debaixo das árvores, que eles adoravam junto, e nós estendesse entre as nações adorando os ídolos. Mas aí o 14 de Jeremias fala: farei testivar, ó culpados, diz Yahweh, portanto eu vos, porquanto eu sou desposado de vós, e vós tomareis um de cada cidade e 2 de cada família, e eu hei de trazer para Sion. Jeremias 3:14. Mas nós vemos aí que do outro lado, ele ia levar Sion, né? Ele ia tomar de entre as nações, porque nós estaríamos entre as nações adorando ídolos, né? E levar a Sion, né? E aí nós vemos aqui o verso que diz que os filhos de Abraão seria como estrela no céu para ser uma luz para as nações. Então nós vemos que o verso anterior fala que 10 estrangeiros iam pegar no nosso tzitzit e falar: iremos com vocês, cumprindo-se essas profecias. E o primeiro verso que lemos, em Devarim, fala que nos últimos dias nós seríamos um povo que iríamos voltar a ele, a Yahweh, fazendo techuvá. E esse povo que ia fazer techuvá, nós esclarecemos agora há pouco que fazendo techuvá, nós seríamos uma luz para as nações, como o verso está dizendo. E aí esse verso aqui de Oséias 6 e o verso 2, depois de 2 dias,
ele nos fará reviver, e ao terceiro dia ele nos levantará. Então, quer dizer, nós vamos ressuscitar no terceiro dia, que está falando. Mas esse dia, então, nós lendo o terço lá de 1 Quefa, um dia para Yahweh é como um ano, e um ano é como 1000 dias. Aí a maldição foi 2000 anos que nós íamos ficar entre as nações, como está escrito também, adorando os ídolos, mas depois dos 2 dias, 2000 anos, segundo a contagem do Criador que encontramos em Quefa, né? Falando que um dia é como 1000 anos, 1000 dias, um ano é como 1000 anos. Então, e um dia é como 1000 anos para o Criador. Aí ali fala de 2 dias, ele vos fará reviver. E no terceiro dia, que é o 7º 1000 anos, ele levantará. Então, no fim do terceiro dia. E nós viveremos diante da tua vista. Então, nós entenderemos como seguir adiante para conhecer Yahweh. Sua vinda estará preparada para nós amanhã. E ele virá até nós como a chuva do reino e como a chuva da Torá regando sobre a terra. Então, a chuva da Torá, né, a obediência sobre a terra, ele virá. Ele virá nos buscar, o profeta de Devarim, para levar para Sion, para levar, como foi lido. Então, nós vamos para Sion. Novamente, uma vez por todas, viver para sempre, com o reinado Mashiach, porque aqui fala como a chuva do reino e como a chuva da Torá. Porque aí realmente o profeta de Devarim vai sentar no trono de David, né? Depois de 2 dias, ele nos fará reviver, porque nós estávamos mortos em ofensa de pecado. E no terceiro dia ele nos levantará e nos viveremos diante da sua vista. Então, nesse terceiro dia ele vai nos levantar. Por isso que nós convidamos você para ser levantado, porque ele virá. Oséias 6, verso 3. Ele virá até nós como a chuva do reino, como a chuva da Torá, regando sobre a terra. Então, quem reina sobre a terra é o reino de Yahweh, porque ele vem reinando sobre a terra. Então, nós vemos que isso é depois de 2000 anos, do ano 70, interior 2000 anos, a partir do 2010, do 2000, né? E aí, desde 1980, nós já vimos falar de Techuvá e as pessoas andando para o Techuvá. Quando foi em 2000, o Techuvá já estava bem acelerado, porque aí já estava inteirando os dois dias. Aí em 2010, aí já tinha uma grande quantidade de pessoas dizendo Senetzarim, que se ajuntaram com os judeus que não fizeram Techuvá. Porque quando eles começaram a fazer Techuvá entre as nações, eles acharam que o judeu, por estar em Jerusalém, já tinha feito Techuvá. E aí começou a imitar os judeus com os costumes dos homens. Aí eles caíram. Por isso que lá em Emial fala que é como multidão, mas os remanescentes, os que permanecem, serão poucos. Aí diz, depois de 2 dias, depois dos 2000 anos, ele nos fará reviver, e ao terceiro dia, ao terceiro ano, porque um dia é como 1000 anos, está escrito, nos levantará e nós viveremos diante da sua vida. Então nós estávamos entre as nações, mortos em ofensa de pecado, adorando os ídolos, e no terceiro dia ele ia nos levantar, quer dizer, no 7º milênio. Então nós entenderemos como a seguir diante e para conhecer. Sua vinda está preparada para nós como amanhã, e ele virá até nós como a chuva do reino, como a chuva da Torá regando sobre a terra. Então, quer dizer, a Torá vai dominar a terra, e porque ele nos convidou para fazer Techuvá mediante a Torá. Então, esta profecia é o que vai acontecer.
lá em Ermiau 31 fala do concerto. E Zacarias 14 fala que os seus pés serão, 14:5, os seus pés serão sobre o monte das oliveiras, e todos os que adochem contigo. E aqui você fala da vinda dele também. Lá em Zacarias fala da vinda do Criador e trazendo todos os que morreram com ele, todos os que viveram a Torá e todos que fazerem techuvá durante este milênio, que é o 7.000 ano, é o terceiro ano depois do concerto com o Criador, né? O terceiro 1.000 anos depois que o concerto veio ao povo de Israel, não recebendo e recebendo a maldição por 2.000 anos, adorando os ídolos, e agora nós somos chamados de novo. E é isso aí, pessoal.